Olá, meu irmão, prazer ter você aqui em nosso canal para que nós possamos continuar aqui estudando a Palavra de Deus. E para hoje eu quero trazer esse tema, um tema mais avulso. Nós vamos estudar um pouco aí sobre esse tema tenebroso, possessão demoníaca. Então eu queria falar um pouco sobre esta questão de possessão, queria falar um pouco sobre os demônios, o que a Bíblia fala sobre demônios, sobre opressão, a diferença entre possessão e opressão. Será que crente pode ficar possesso? Então isso aí a gente vai analisar a partir de então. Para dar já um consolo inicial para você que é crente em Cristo Jesus, eu quero ler com você aqui 1 João, capítulo 5, versículos 18 a 20, já para dar um consolo inicial para você, tá bom? 1 João, capítulo 5, versículos 18 a 20, dizem assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meus irmãos, estes versículos aqui, para nós que somos crentes, são versículos de consolo tremendo. Por quê? Logo de cara nós vimos aqui que o maligno não lhe toca. Isso já me leva a entender, evidentemente baseado em outros textos da palavra de Deus, que o crente que tem o Espírito Santo é impossível que ele fique possesso, que ele tenha uma possessão demoníaca. É impossível. Você não pode, você que é crente, ter um demônio dentro de você. Isso não é mais possível. Por quê? Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. E perceba o que o versículo aqui diz: o maligno não lhe toca. O maligno já não tem. O maligno aqui é Satanás, são os demônios. Eles não têm nenhum tipo de poder mais sobre a sua vida, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, ele não pode mais lhe tocar, e como a palavra de Deus diz, eu não divido a minha glória com ninguém, eu não vou dividir espaço com ninguém. Então é impossível que um demônio, ainda que seja Satanás, o maioral, dos anjos caídos, entre em você, você que tem o Espírito Santo. É impossível. Para nós isso é uma palavra já de consolo, porque é impossível que um crente receba uma entidade espiritual, receba então um demônio dentro de si. Mas, meus irmãos, é uma realidade entre os descrentes. Os descrentes, aqueles que não têm a Cristo Jesus, existe essa possibilidade de um demônio possuir o corpo daquela pessoa. E aqui nós vamos falar um pouco sobre essa questão de possessão demoníaca. Quando nós assistimos TV, e principalmente aí quando você está passando de canal, poucos hoje talvez assistem TV, mas antigamente você passava assim de canal, tinha aqueles programas religiosos e passava lá a Igreja Universal, passava também aquela igreja do Valdomiro Santiago e igrejas assim onde existia uma certa busca para aparecer possessões demoníacas. Para eles, infelizmente, nesses locais que não pregam o evangelho, esses locais, estou deixando claro, não pregam o evangelho. Para eles é essencial que apareça alguém possesso de um demônio, porque para eles o culto não é culto se não aparecer um demônio e a manifestação ali do aparentemente poder de Deus expulsando aquele demônio. Então para eles o culto fica magnífico quando isso acontece. Evidentemente existe muito teatrismo dentro disso daí. Então, vocês já ouviram falar de histórias de pessoas que fingiram estar endemoniadas para que aquele pseudo-pastor pudesse expulsar aquele pseudo-demônio que estava dentro da pessoa. E a pessoa se cai no chão, finge que está endemoniada, finge que depois é curada. Então, mas é tudo teatrismo, tudo é charlatanismo, como a gente podia dizer. Tudo ali combinado. Mas existe uma realidade também, apesar desse pessoal, desse povo não levar a sério esses assuntos e fingir esses assuntos por causa de questões financeiras, para que eles consigam arrancar dinheiro
dos fiéis, como talvez a gente poderia dizer assim. Então, mas existe, por outro lado, é uma realidade. Existe realmente esse mundo espiritual do mal, realmente existe essa batalha espiritual, onde os demônios eles têm a possibilidade de adentrar o corpo de alguém e dominar o corpo dessa pessoa. Olha só o que diz Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 43. 43 ao 45, diz assim, ó. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia e varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. Lógico que aqui tem uma aplicação falando também sobre a nação de Israel, aquela geração, mas aqui Jesus Cristo ele também está usando aqui as palavras, usando assim o ensinamento do mundo espiritual, mostrando sobre um espírito imundo, um espírito de demônio. Quando ele entra numa pessoa, quando de alguma maneira ele sai dessa pessoa e tenta voltar, acha ali a vida da pessoa limpa, a vida da pessoa ali tentando andar em retidão, qual é o costume dele? Chama outros 7 espíritos para entrar novamente na vida daquela pessoa. Possessão demoníaca. O que eu aprendo com esse versículo aqui? Meus irmãos, existem demônios que são piores do que outros. Olha só que interessante, é o que esse versículo mostra e outros versículos da Bíblia também mostram. Existem graus diferentes de maldade entre os demônios. Eu não estou dizendo que existe demônio bonzinho. Todos os demônios são ímpios, são maus, mas nesta maldade alguns têm um grau mais elevado da sua maldade. Então existe graus de maldade diferenciado. É o que a gente começa a aprender, o que a gente começa a perceber aqui. Olha só, quando uma pessoa fica possessa, às vezes ela fica com uma força que não dá para ser medida. Talvez você já presenciou algo nesse sentido, ou você ouviu algo nesse sentido, então você percebe que a pessoa que está possessa, que fica endemoniada, muitas vezes até a feição dela muda, o rosto dela muda, a voz também muitas vezes muda, normalmente fica aquela voz mais grossa, bem rouca, aquela voz bem grave, a força da pessoa, como diz alguns relatos da Bíblia, né, lá em Atos capítulo 19, fala de 7 filhos de Seva, que tentou expulsar um demônio, eles eram meio que exorcistas, e tentou expulsar um demônio de um homem que estava possesso, endemoniado. E quando esse homem ele fica possesso, endemoniado, e esses 7 vão lá falar com ele, ele fala, olha, eu sei muito bem quem é Paulo, eu sei muito bem quem é Jesus, mas vocês, quem sois? E daí o que um homem possesso endemoniado faz com 7 homens? Ele bate nos 7, arranca a roupa deles e esses homens saem, os 7, saem nus, sem roupa, apanharam bastante, saem correndo. Por que 7 não conseguiram com um? Porque essa pessoa que fica possessa, muitas vezes ela fica com uma força que não dá para ser medida. Quando a gente lembra do endemoniado gadareno, Marcos capítulo 5, você nota essa força também tremenda que esse endemoniado tinha. Ele também tinha vários espíritos dentro de si, vários demônios, né, chamado de legião. Nós somos muitos, somos uma legião que está aqui. Esse homem, às vezes a sociedade vinha e amarrava ele com correntes, tentava prender ele, mas o texto fala que facilmente ele quebrava as correntes. Você percebe a força da pessoa, naturalmente você não consegue, com a sua própria força humana, quebrar uma corrente. Mas aquele homem ele conseguia porque ele estava possesso. Então você percebe algumas mudanças na característica da pessoa. Por quê? Ela, naquele momento, não é ela que está dominando o corpo. Quem está dominando totalmente o corpo agora é aquele espírito imundo que entrou dentro dela. Então ela fica totalmente fora de si, ela não tem lembranças, ela não fica lá no subconsciente vendo, entendendo tudo, não. Ela fica como se fosse apagada, porque agora, naquele momento, é um outro espírito, não é mais a alma dela, o espírito dela que está dominando o seu corpo. Agora é um outro espírito
externo, que vem de fora, que adentrou nela, que toma conta do seu corpo. Mas isso, meus irmãos, essas características físicas que eu disse aqui, como força, voz grossa, muda a feição do rosto, isso não é via de regra. Existem exceções. Inclusive, você vai lembrar de João, capítulo 13, que diz que Satanás entrou em Judas. Lembra naquele cenário da ceia, que eles estavam comemorando a Páscoa, eles estavam no cenáculo, prestes ali a inaugurar a ceia, Jesus Cristo ia inaugurar a ceia, mas antes disso, o que o texto fala? O que aconteceu com Judas Iscariotes? Satanás entrou nele, e o texto fala que foi o próprio diabo, não foi um demônio que entrou nele, foi o próprio diabo, entrou nele, Jesus se vira para ele e fala, o que você tem que fazer, faça-o depressa. Ele simplesmente se levantou e saiu dali para vender a Jesus Cristo, para trair a Jesus Cristo. Ele foi lá para ganhar dinheiro em cima da pessoa de Jesus. O que é curioso naquele cenário? Que os discípulos que estavam juntos, ninguém percebeu aquela possessão. Ninguém percebeu. Por quê? O demônio, ou o diabo que entrou em Judas, agiu de uma maneira tão natural, tão ali simples, que ninguém percebeu nenhuma diferença, a não ser Jesus Cristo. Tanto que eles até deduziram, bom, eu acho que Jesus mandou ele comprar um pão, algo que está faltando aqui para comida, para a mesa, para a nossa ceia, né? Então talvez ele saiu, porque já que Judas é quem tomava conta da bolsa, ele que era o tesoureiro do grupo, então eles começaram a fazer essas deduções, mas ninguém percebeu. Lá ele não ficou com uma voz grossa, ele não mudou a sua feição, não mostrou que ele estava com uma força fora de si, né? Uma força tremenda, não. Ele simplesmente saiu e foi ganhar dinheiro no nome de Jesus. Então você percebe que talvez existem muitos endemoniados que estão aí pregando com o intuito de ganhar dinheiro em cima do nome de Jesus, porque é isso que os falsos profetas, falsos pastores estão fazendo. Estão pregando um pseudo-evangelho, um evangelho coach, um evangelho da prosperidade, um evangelho de libertação. Eles estão pregando um falso evangelho que não é o evangelho da cruz, não é o evangelho que anuncia pecado, não fala do inferno. Então, não é esse tipo de evangelho. Eles estão pregando outro evangelho, mas com o intuito final de ganhar mais dinheiro e ganhar mais fama. Então, é isso que tem acontecido. Mas o que nós percebemos até aqui? Que para nós crentes é impossível que nós fiquemos possessos, impossível. Mas para o descrente existe essa possibilidade. Daí a pergunta que fica para nós é, você que é crente, estou falando aqui para crente, como reagir em uma situação onde alguém vai ficar possesso na sua frente? E eu estou falando de uma possessão real. Daí você fica lá, como que a gente vai agir? Olha, será que você vai fugir? Será que você vai gritar? O que você tem que fazer? Olha, meus irmãos, o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos usar simplesmente a autoridade de Jesus Cristo. Então, lógico que eu não tenho essa força ou capacidade por mim mesmo de expulsar um demônio, de libertar a pessoa de uma possessão demoníaca, mas o que a gente faz é simplesmente nos submetermos a Deus, resistir o diabo, e é ele quem fugirá de nós. Então a palavra de Deus nos ensina que nós podemos usar a autoridade no nome de Jesus Cristo. Você tendo a sua certeza de salvação, sabendo que você é filho de Deus, saiba da sua identidade, eu sou filho de Deus, então você, com a autoridade do nome de Jesus Cristo, pode falar para o demônio em nome de Jesus Cristo, saia daí. Então, não são as suas palavras, não é o seu poder, não é a sua forma física, não. É a autoridade, é o nome de Jesus Cristo que tem poder. Então, os demônios se submetem não a mim, os demônios se submetem não ao pastor da igreja, não ao missionário, os demônios se submetem ao nome de Jesus Cristo. Então, o nome de Jesus Cristo, ele é poderoso. Então, simplesmente isso. A Bíblia não vai trazer para nós vamos dizer assim, uma receita de bolo de passo a passo que você deve fazer. É simplesmente no nome de Jesus Cristo. Um dos medos que muitos crentes têm, preste bem atenção, um dos medos que muitos crentes têm, que eu já ouvi alguns falando mas eu tenho medo, já pensou lá numa praça, fica alguém possesso, endemoniado, e eu vou lá para expulsar, e o demônio começa a falar toda a minha vida,
Daí as pessoas muitas vezes ficam com medo disso. Olha só, primeira coisa, a gente tem, evidentemente, como crentes, que vivermos de tal forma que a gente não fique devendo na praça. Lógico. Então a gente tem que buscar santidade, a gente tem que buscar sempre estarmos com uma vida em comunhão com Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Isso não significa que você nunca vai pecar na sua vida, mas que você sempre vai se apropriar do perdão de Deus que emana da cruz. Lógico, evidentemente. Então a gente não deve viver uma vida onde a gente está devendo na praça. Mas olha só, meus irmãos, vamos suposição, que você está num grupo de pessoas, um grupo de crentes, e um demônio apareça ali, alguém fica possesso ali, uma suposição, tá? E ele começa a apontar para um dos seus irmãos em Cristo que estão naquela reunião e começa a falar que a pessoa está envolvida em pornografia, que a pessoa, se é o homem, traiu a mulher, se é uma mulher, fala que traiu o homem, começa a jogar 1001 pecados. Olha só, você vai acreditar que realmente aquele seu irmão em Cristo, a sua irmã em Cristo, está vivendo aquele estilo de vida? Você realmente vai acreditar naquele que a Bíblia chama de pai da mentira? Você vai dar crédito ao pai da mentira e vai começar a tratar aquele seu irmão em Cristo como se ele tivesse cometido todos aqueles tipos de pecado? Eu digo para os meus alunos nas nossas aulas, tanto de EBD quanto de teologia, que se aparecesse alguém possesso, endemoniado e falasse mal de todo mundo, eu não acredito, eu não levo em consideração, porque eu não vou tratar o meu irmão em Cristo a partir das falas de um possesso, de um endemoniado, ou de um demônio. Não vou tratar meu irmão em Cristo, porque ali está o pai da mentira. A primeira pessoa na face da terra que foi dar ouvidos, pensando que o que Satanás estava dizendo era verdade, olha só o que aconteceu, Gênesis capítulo 3, você sabe todo o contexto. Então, eu já falo para os meus alunos, se alguém, um endemoniado, aparecer aqui, o demônio começar a falar mal de você, eu simplesmente não vou acreditar, não vou dar trela, eu não vou dar meus ouvidos para ele, porque é o pai da mentira. Meus irmãos, é uma tática de Satanás. Você acha que ele está contente com os irmãos em Cristo? Você acha que ele está contente com os obreiros trabalhando para o Senhor? Ele vai tentar manchar o nome deles. Ele vai tentar manchar a fama desses obreiros. Ele vai chegar para aquele que é evangelista e no meio de um monte de gente vai começar a acusar, caluniar, falar um monte de coisa. Para quê? Para que aquele corpo de crentes, esse irmão, nossa, eu nem pensava, ele vive tanto pecado assim, e daí vai e tira ele do evangelismo, vai e tira ele ali da escola bíblica dominical, tira ele ali como professor. Olha só, o corpo dando ouvidos a um demônio, tirou em detrimento um irmão em Cristo que estava trabalhando para a obra do Senhor. É uma tática de Satanás, e ele faz isso, a gente tem que tomar cuidado para que você não dê ouvidos. Faça o seguinte: se a pessoa tem pecado, deixa que Deus trata o pecado dessa pessoa, mas não deixa que o demônio trate o pecado dessa pessoa, revele o pecado dessa pessoa, porque muito provavelmente, lógico, ele está mentindo, porque ele é o pai da mentira. Não espere ouvir verdades puras, limpas, saindo da boca de um demônio. Ele não é um anjo bom, ele é um anjo caído, um anjo mau, e ele está lutando contra o corpo de Deus. Então, é um cuidado que, evidentemente, você tem que ter. Só que, olha só, às vezes a gente fica também com uma certa propensão em acreditar no seguinte: vamos supor nessa situação novamente, alguém apareceu ali, possesso, endemoniado, falando grosso, não sei o quê, e começa a caluniar um dos irmãos em Cristo. Esse irmão em Cristo, ele vai lá para tentar expulsar o demônio, então ele vai lá em nome de Jesus e tal, mas de alguma maneira ele não conseguiu expulsar o demônio. Sabe qual é a nossa propensão? Bom, se o demônio caluniou, falou mal do meu irmão em Cristo, e meu irmão em Cristo não conseguiu expulsar, é porque é verdade. Então quer dizer que o meu irmão em Cristo está vivendo todos esses pecados que o demônio falou, porque ele não conseguiu, não teve autoridade de expulsar o demônio. Também calma, isso aí também não é uma realidade, sabe por quê? Não significa, preste bem atenção, não significa que quando alguém não consegue expulsar um demônio, não significa que essa pessoa está vivendo em pecado. Jamais, não significa isso.
Olha só, por exemplo, Marcos capítulo 9. Eu quero ler um relato para vocês. 2 discípulos que não estavam em pecado tentaram expulsar um demônio, mas não conseguiram. Marcos capítulo 9. Vou ler aqui do 28. Vou ler aqui só o 28 e o 29. Daí os irmãos vão lembrar aqui do contexto. Diz aqui, ó. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de jejum e de oração. Olha só, os irmãos lembram desse contexto que tinha um jovem possesso, endemoniado. Esse jovem, estando possesso, às vezes se jogava na água, às vezes se jogava no fogo, e o pai ali pediu para os discípulos expulsar o demônio. Os discípulos tentaram, mas não conseguiram. Eles não conseguiram. Daí Jesus apareceu naquele contexto, naquele cenário, e expulsou aquele demônio. Daí os discípulos em particular perguntou, por que a gente não conseguiu? Note que Jesus não censurou eles, dizendo que eles tinham pecado. Não, esses homens, meus irmãos, os discípulos que tentaram expulsar aquele demônio, eles não estavam em pecado. Eles não estavam vivendo no pecado, na prática do pecado. Não, eles não estavam. O que Jesus ensinou para eles é que eles precisavam ter uma vida de mais intimidade com Deus. Porque algumas castas, de tão ruim que são, é necessário que a pessoa tenha uma maior intimidade com Deus. Mas aqueles discípulos não estavam vivendo uma vida de pecado. Eles não tinham um pecado grave guardado em seus corações. Jesus não censurou eles por causa de um pecado específico. Não, Jesus simplesmente disse para eles, é necessário que vocês tenham uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de mais proximidade com o Pai Celestial. Note que não significa que se você ou algum irmão não conseguir expulsar algum tipo de demônio, de algum possesso, não significa que ele está em pecado. Porque a gente tem essa propensão. Se o demônio está ali, acusou meu irmão em Cristo de muitos pecados, e meu irmão em Cristo foi lá e não conseguiu expulsar aquele demônio, então é verdade, tudo que o demônio falou sobre você é verdade, você está traindo a esposa, traindo o marido, você está vendo pornografia, você está falando palavrão, está bebendo escondido, não sei o que, daí você fica acreditando na palavra de um demônio só porque o irmão em Cristo não conseguiu expulsar o demônio. Até porque expulsar demônio também não é evidência de salvação. Lembre disso e saiba disso. Uma pessoa conseguir expulsar um demônio não significa que essa pessoa seja salva. Expulsar demônio também não é evidência de salvação. Olha só o que diz Mateus capítulo 7, um texto muito claro, conhecido de nós. Mateus capítulo 7, eu vou ler aqui o 22 e o 23. Jesus Cristo falando sobre pessoas religiosas no contexto do grande trono branco, quando elas forem julgadas, olha o que vai acontecer lá. 22 diz assim, ó, muitos, naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome, preste atenção agora, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Sabe qual é a palavra de Jesus para eles? Eu nunca vos conheci. Perceba que esses homens aqui, eles estão sendo sinceros, estão dizendo, Senhor, mas lá na terra eu expulsava demônios, por que eu estou sendo julgado, vou ser lançado no lago de fogo? Tem coisa errada aqui. E Jesus fala para eles, eu nunca vos conheci. Meus irmãos, expulsar demônio não é evidência de salvação. Da mesma maneira que não conseguir expulsar, também não é evidência que a pessoa não seja salva, ou também não é evidência que a pessoa está vivendo em um pecado. Não, a gente não pode julgar a vida da pessoa através de conseguir ou não conseguir expulsar demônios. Então você não pode julgar a vida da pessoa através da maneira que ela consegue ou não consegue tratar ali com uma possessão demoníaca. Meus irmãos, o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que nós vencemos Satanás através da nossa santidade, da nossa obediência a Deus. É o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 7. Diz assim, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Meu irmão, a primeira coisa que nós devemos trabalhar em nossa vida é a nossa obediência a Deus, a nossa santidade, a nossa vida de santificação. Nós precisamos primeiro, sujeitar a Deus. E sujeitar a Deus significa isso, ser obediente ao Senhor, ser estudante da palavra, vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de busca pela santidade, pela santificação. Se pecou, rapidamente pede perdão para Deus, confessa o seu pecado, então se aproprie do perdão que emana da cruz. Então é este estilo de vida que Deus ele quer para nós, que ele fala para que nós possamos ter. A segunda coisa que o versículo diz é resistir o diabo. Olha só, resistir o diabo, porque ele vai apresentar tentações em nossas vidas, ele vai lançar os seus dardos inflamados, nós estamos numa guerra espiritual. Ele vai colocar pedras no caminho para que nós possamos tropeçar, para que nós possamos cair. Então a gente vai resistir o diabo, usufruindo de toda a armadura de Deus que Deus concedeu para nós. E o que o versículo diz aqui? É você que vai fugir do diabo? É você que vai fugir do possesso? É você que vai fugir do demônio? Não. É ele quem deve fugir de nós. Então perceba muito bem, só para deixar claro aqui a questão de opressão e possessão. Opressão, nós crentes podemos sofrer. Satanás, ele trabalha de uma maneira para oprimir o povo de Deus. Então ele pode lançar seus dardos inflamados, pensamentos negativos na sua mente, colocando dúvida na sua salvação, pensamentos de que Deus não ama você, que para você só lhe resta a ira de Deus, pensamentos nesse sentido. Às vezes ele consegue lançar na sua mente pensamentos blasfemos, então ele vai tentar jogar isso para que você fique vivendo uma vida achando que para você já era, para você não tem mais solução, que você até cometeu o pecado imperdoável. Ele vai lançar essas dúvidas na sua mente. E às vezes ele usa até versículos da Bíblia para fazer com que você acredite nas mentiras de Satanás. Ele pega versículos da Bíblia, evidentemente deturpa a interpretação, ele é um mau hermeneuta, e ele vai lançar na sua mente dúvidas e mentiras, tentando se basear na palavra de Deus. Então ele trabalha dessa maneira, isso é sofrer opressão. Ele tenta colocar medo em nós, ele tenta colocar medo nos filhos de Deus, aquela situação em que você acorda de noite e sente ali o clima do quarto talvez meio pesado, o que você faz? Às vezes você se cobre na coberta ficando com medo, mas você não precisa viver com medo, você não precisa viver dessa maneira, porque Satanás ele usa o medo nos crentes para inutilizar os crentes, para que eles não cresçam no caminho do Senhor, para que eles não avancem no evangelho. Então isso é opressão. O crente pode ser oprimido, mas o crente não pode sofrer possessão demoníaca. O demônio não pode entrar na vida do crente. Para nós que somos crentes é uma palavra de consolo, porque nós pertencemos a Deus e o maligno não nos toca, como nós lemos na palavra de Deus. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Se você tiver perguntas, aproveite aí os comentários para fazer e a gente vai tentar respondendo também à medida do tempo, tá bom? Que Deus abençoe você, toda a sua casa, toda a sua família.